pronto. Essa aula vai ser gravada para colocar no YouTube, no canal lá, a pedidos, tá? Então, vamos lá, gente, começar, né? Então, a gente começa hoje a aula falando sobre o Brasil independente, como foi que foi criado o primeiro reinado no Brasil. A gente vai tentar entender, né, a estrutura política, social, a organização do país, do Brasil independente, certo? Eu vou fazer, gente, assim, direta. Se tiver alguma pergunta, você pode falar, pode escrever no chat, tá? Fica à vontade aí. Isso mesmo, Daniel, né? De 1822 a 1831. Então você tem essa primeira fase do Brasil independente, que a gente chama do Brasil independente, né? Chamada como Primeiro Reinado. Primeiro Reinado. Tem gente que chama Primeiro Império. Tá errado, tá, gente? Chama Primeiro Império. Porque o Império Brasileiro é de 1822 até a queda da monarquia em 1889. Então, dentro do Império Brasileiro tem o Primeiro Reinado, aí tem um período regencial, que a gente vai ver na próxima aula, né? O período regencial foi aquele que o Brasil ficou sem um monarca, porque o filho de Dom Pedro I era menor de idade, tinha 5 anos só. Então o Brasil ficou governado por regentes, aqueles que regem, que governam no lugar de. Né? Então, período regencial. E por último, essa fase do Império é o segundo reinado, que é a coroação de Pedro de Alcântara, que vai se tornar Dom Pedro II. Beleza? Então, agora, nessa aula, primeiro reinado. Então, primeiro reinado, eu trago a primeira Constituição, Constituição Federal do Brasil. Então, vê só, quando o Brasil se tornou um país independente, então, tinha necessidade de se criar um conjunto de leis, de regras, de normas para organizar esse novo país. E o conjunto disso tudo, do que assim, do ponto de vista legal, do ponto de vista da legislação, da organização política, isso está prescrito na Constituição. É assim até hoje, né? Então, isso é uma invenção do século XIX, né? Essa coisa da consolidação dos estados nacionais. E o Brasil, ele se torna independente em 1822, tem o primeiro reinado, mas o Brasil, enquanto nação, ele se consolida no segundo reinado. Tá? Então, é uma jornada, é uma caminhada que se faz para que o Brasil ele se torne um país independente e um Estado-nação independente, beleza? Começa no primeiro reinado, começa com a Constituição, né, dentro do primeiro reinado, mas a consolidação desse país enquanto uma nação, ele se dá no segundo reinado. Galerinha que está chegando agora aí, que entrou na aula agora, a gente está começando a aula sobre o primeiro reinado no Brasil, beleza? Tivemos três, Daniel botou assim, tivemos 3 constituições, não foi, professor? Tivemos mais, Daniel. Né? A gente teve várias constituições. Eu vou até linkar aqui para vocês. São 7. Se liga. Ô Lucas, bem-vindo, viu, Lucas? Olha só. A primeira Constituição de 1824, Constituição que legitima o Brasil enquanto uma monarquia. A primeira Constituição republicana. Eu vou botando aqui só as datas para vocês se ligarem. 1824. Aí tem 1891, a primeira Constituição republicana, que vai legitimar a República no Brasil. 1981 não, gente. 1891. Contrário, tá? Eu errei na digitação ali. Não sei se eu falei assim também. 1891, primeira Constituição republicana. Aí você tem na Era Vargas, que a gente está no ano que vem, a Era Vargas. 1934, a Constituição de Vargas. 3 anos depois, 1937, a Constituição do Estado Novo, Constituição ditatorial que vai legitimar, que vai consolidar no Brasil um Estado autoritário, um Estado Novo. É a ditadura varguista. E, por favor, não confundir com a ditadura militar. Daniel, em 89 foi o golpe que estabeleceu a República no Brasil, né? Em 1889. A Constituição Republicana ela veio em seguida, em 1891. Beleza? Depois de 1937, você tem a redemocratização, depois da Era Vargas. Então, 1946. Outra Constituição. É muita Constituição.
Aí entra na ditadura militar, Constituição de caráter autoritário também, 19... essa me confunde, se é 68 e 69, mas acredito que é 69. 1969. E por último, a Constituição Cidadã, a Constituição que está em voga, está em vigência no Brasil, tá? É 1988, a atual Constituição. Não precisa lembrar dessas datas, tá, gente? Não precisa lembrar, não. Eu lembro, porque, né? Eu falo disso tudo faz 15 anos já, quando eu aula, essas coisas todas e tal. E aí fica na minha cabecinha, tá? Mas o importante é a gente saber contextualizar. É o que a gente vai aprender daqui para frente, né? Daqui até o terceiro ano. Aprender a contextualizar e a entender cada período desse. É o que importa. Beleza? Então veja que são muitos, né? São 7 constituições. Vamos para a primeira. Vamos começar do início, né? Olha só. Começar é bom sempre do início, né? Se liga. Olha só. Então, olha só. Em 1822, quando teve a independência do Brasil, essas elites locais que lutaram pela independência, né, pela separação de Portugal, né, houve um conflito. A gente viu que a independência do Brasil, ela não foi uma coisa assim calma. Dom Pedro I levantou a espada e disse independência ou morte. E o Brasil se tornou independente. É um processo, não é assim, né? É um processo que, inclusive, um processo de guerra dentro do Brasil, até a independência do Brasil. E aí, quando o Brasil se torna independente, no ano seguinte, se consolida bem a independência do Brasil, é questão de um ano. Por exemplo, na Bahia, a independência do Brasil só se consolidou em 1823, um ano depois de ser proclamada a independência do Brasil. Se liga. Então essas elites locais, essas elites brasileiras, que eram as principais interessadas em assumir o controle do Brasil independente, elas viam vantagem em romper com Portugal e esperavam um país com ampla participação da classe dirigente, dessas elites. Então, agora vamos mandar isso aqui, vamos lá, vamos distribuir cada elite local na sua região, né? Se imaginava dessa forma, né? E aí, qual foi o melhor regime de governo? O melhor, entre aspas, porque eu botei assim, o melhor, entre aspas, porque assim, o melhor para quem? Para a elite política que estava consolidada no Brasil. Certo? Que era essa elite política, essa elite agrária, os donos dos cafezais, que já tinham né, mas principalmente os senhores de engenho de Pernambuco, do Nordeste, né, então os proprietários de terra, né, os latifundiários. E junto com Dom Pedro I, estabeleceram, né, passa por uma escolha, tá, gente? Existiu o discurso já republicano em 1822, mas ele não era forte o suficiente. Então, o que se estabelece é um regime de governo de uma monarquia constitucional. Uma monarquia, tem um monarca, no caso, o Brasil vai se tornar um império, tem a figura do imperador como esse monarca, e uma constituição para governar, para dar bases jurídicas do país. E para isso se montou, Alexandre escreveu ali, professor, eu li que a Guarda Nacional era comandada por latifundiários, donos de terra. Exatamente, Alexandre, exatamente, a Guarda Nacional. A Assembleia Constitucional. Se liga o que é uma Assembleia Constitucional, gente. É uma reunião, né? Estabelece pessoas que vão compor uma Assembleia para dirimir, organizar, falar sobre algo. No caso aqui, sobre como é que ia ser a Constituição do Brasil. Então, como é que vai ser a Constituição do Brasil? Essa Constituição, essa capa tá errada, tá? Tem aqui Constituição da República. A gente tá falando da República, a gente tá falando da monarquia, tá? Tá errada. Então, assim, a gente viu, né? Em termos partidários, como é que estava o Brasil, né? Principalmente o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português favorável à centralização do fortalecimento na figura do imperador. Já o Partido Brasileiro, onde estava alocado as principais elites agrárias, defendiam uma Constituição que limitava o poder do rei, do imperador, beneficiando a elite local. Então, isso aqui seriam planos de um país onde teria o imperador, teria o monarca,
Mas aí essas elites locais, elas poderiam ter muita influência local. Né? Se esperava, gente, uma coisa parecida com os Estados Unidos, que tem um poder central, apesar de lá sempre ser republicano, nunca foi uma monarquia, os Estados Unidos, mas os estados têm autonomia muito grande. Então, se queria, a maior parte o Partido Brasileiro, né, e a maior parte dessas elites locais queria esse modelo, né, uma monarquia com autonomia das elites locais. E aí foi levado isso aí. José Bonifácio foi o cara que guiou a Constituição, né, a Assembleia Constituinte. Então, os deputados fizeram o primeiro projeto de Constituição. E nesse projeto de Constituição, né, que deveria ser apresentado ao imperador, ele limitava os poderes do imperador. Limitava os poderes do imperador dizendo assim, ó, você é imperador, mas o Brasil vai ser uma monarquia, vai ter o imperador, a figura do imperador, mas as regiões elas vão ter bastante autonomia. Então, o poder do imperador se tornava muito limitado, no sentido, né, quase uma coisa republicana, né, das instituições, cada qual com seus poderes. E aí, gente, aí acontece uma coisa, né, que Dom Pedro I, o imperador do Brasil, coroado imperador do Brasil, ele não vai gostar dessa ideia de ter poderes limitados, ele sendo monarca, né? Então você vê resquícios de um pensamento, né, baseado no absolutismo, esse poder, né, demasiado dos monarcas. Então, ó, Dom Pedro I, em 1823, ele fechou a Assembleia Constituinte e dissolveu, acabou. Prendeu os deputados e ele mesmo outorgou, olha só, outorgou a Constituição Federal no ano de 1824. Quando eu falo essa palavra outorgou, eu estou falando que foi imposta. O que se vinha debatendo foi dissolvido, era uma coisa que estava sendo... se essa Constituição vinha se debatendo, tinha um conselho, tinha uma assembleia para decidir, então você teria, se essa Constituição saísse do papel, a gente teria uma Constituição de caráter promulgada. Gente, promulgada é assim, promulgada, escolhida, né? Votada, debatida. Então seria promulgada. Só que essa Assembleia Constituinte de 23 foi fechada e o próprio imperador disse assim, essa vai ser a Constituição. Toma aí. Então, outorgada, ela foi imposta. Beleza? E essa charge aqui, ela diz sobre isso, né? Sobre essa Constituição que foi a que foi para a prática de verdade. A de caráter outorgada, imposta. Leis, constituições que são impostas, elas geralmente se remetem a períodos ditatoriais ou de fortes concentração do poder na mão de uma pessoa, de uma figura. No caso aqui, do imperador Dom Pedro I. Olha a charge, né? Majestade, a Constituição é para todos, quase todos. Eu estou acima delas. Dela. Né? Eu estou acima da Constituição. Gente, se liga. Estão me entendendo até aí? Tá tudo tranquilo? Eu tô rápido. Como é que tô aí? Tá tranquilo, Larissa? Qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Falem comigo. Eu tô lá eu fico vendo o slide, mas a maior parte eu fico olhando aqui para a câmera e para a tela para ver se vocês estão escrevendo alguma coisa, tá? O slide é só para eu me guiar. Tá tranquilo, né? Então vamos lá. Let it go. Para quem não sabe, isso é bora em pernambuquês, tá? Constituição do 24, gente. Essa Constituição estabeleceu o voto censitário. Para começar daí. Censitário. O voto censitário é o voto baseado na renda. Gente, se liga. Quando o Brasil se tornou independente, pouca coisa mudou em termos sociais, em termos de conjuntura da sociedade. Quem era escravo continuou sendo escravo. Quem era
latifundiário, rico, que participava da política, continuou. Agora com mais poder, porque é política de um país independente. Ele poderia participar mais e melhor. E aí, ó, as pessoas da elite poderiam votar? Poderiam sim. Porque é isso, né? Aí, o voto censitário é o voto para o homem branco que pode... que apresenta a renda, tem que ter uma renda, né, alta, e essa renda ela era que legitimava se eu poderia ou não participar da política. Beleza? Então o voto censitário é um voto masculino e o voto não necessariamente masculino, mas no caso foi. O voto baseado na renda. Professor, os homens poderiam votar, era só em 40 anos acima. Tá, Alexandre, você me pegou aí, né? Mas assim, a idade que estava lá escrita na Constituição, sinceramente eu não lembro, cara. Tá? Mas o critério era baseado na renda, né? Deveria ter o critério de idade, tá? E o voto era como se fossem indiretos os votos, né? Você votava nos caras para os caras elegerem os políticos, tá? Mulheres não poderiam votar. O voto feminino demorou muito a chegar no Brasil. Estou lendo as respostas aqui para quem está assistindo a aula gravada, né? As perguntas aqui no chat eu estou lendo, né? Então, mulheres não poderiam votar. A primeira legislação, gente, que vai estabelecer o voto feminino é em 1934. Olha quanto tempo, né? Já no período Vargas, tá? A partir da Constituição de 1934. Beleza? Aqui o cenário político era dominado pelos homens, né? E assim, não é exagero demais você dizer assim que o Brasil tem sua base um país patriarcal. Não é exagero, né? É uma constatação simples. Qualquer um que conhece minimamente o desenvolvimento, o desenrolar da história do Brasil vai constatar isso, né? O Brasil é um país patriarcal. Ainda hoje a gente assiste esse patriarcado de maneira muito forte, né? Então, as relações de gênero, elas são muito desiguais. E aí, quando eu falo em relações de gênero, né? Aquilo que se atribui ao gênero masculino e ao gênero feminino. Né? Então, assim, existe uma relação de poder onde esse gênero masculino ele exerce uma relação de mais poder, mais espaço, né? Em vários sentidos, sentido político, em sentido sociais, em sentido até de costumes, né? Então, assim, o julgamento ele pesa mais ao gênero feminino, por exemplo, né? Então, assim, se a gente for falar, né, naquela palavrinha que deturparam totalmente, né? Qual é a ideologia de gênero no Brasil? É uma ideologia de gênero muito patriarcal, né, nesse sentido. Então, o que é ideologia de gênero? Né? Eu entendo ideologia de gênero como essas relações entre os gêneros, né? No sentido social, no sentido que se atribui ao gênero feminino e ao gênero masculino, ao homem e à mulher. Massa? Existem outras relações de gênero, porque, né, a sexualidade e logo, né, o que você se reconhece é muito complexa. Né? Eu posso nascer no corpo de homem e me reconhecer como uma mulher. Né? E como eu vivo num Estado democrático de direito, eu tenho esse direito de, por exemplo, virar uma mulher trans. Né? Então, assim, as relações de gênero elas são mais... Hoje, né, a gente está conseguindo levantar esse debate. Isso aí é mais fluido. A gente consegue debater isso aí. Não na cabeça de ignorantes, que acham que ideologia de gênero, a discussão de gênero, é para doutrinar e fazer o mundo virar gay. Né? Com gente ignorante a gente não consegue nada. Trocar duas palavras a gente não consegue. Mas se a gente for colocar, né, as cartas na mesa e for tentar refletir de uma maneira saudável e inteligente, a gente consegue sim fazer esse debate e é importante, do ponto de vista inclusive democrático. Daniel perguntou ali, ó, o Brasil é laico mesmo? É. Na lei é, né? Mas na prática não parece, né, Daniel? Vamos fazer um Brasil cristão, né? Isso não poderia ser fala de nenhum chefe político do Brasil, por exemplo. Porque na lei, e ninguém está acima da lei, a não ser aqui, né? Nessa primeira Constituição. Mas na atual Constituição que a gente vive, ninguém está acima da Constituição, da lei. Ninguém. A gente ocupa um lugar, seja de presidente, de vereador, de prefeito,
Mas, né, no sistema republicano, as instituições governam. A lei governa. E não a pessoa. A pessoa ocupa um lugar dentro da instituição. E esse conceito é um conceito muito difícil para muito brasileiro entender. Mas vamos lá. Vamos entender aqui essa Constituição aqui, hein? De 1824. Se liga, esse organograma aqui. Monarquia como regime de governo. Massa? 1824. Poder legislativo, Senado, Câmara, deputados, em escala mais macro. Poder executivo, os presidentes de província seriam hoje os governadores. Poder judiciário, o Supremo Tribunal de Justiça. Aí, o que é a justiça hoje era bem diferente da época, tá? Porque os cargos, as instituições eram diferentes. Mas foco aqui nesses três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Hoje é assim, né? Uma democracia é assim, numa república é assim. Mas aqui era uma monarquia e foi criado um quarto poder, que é o poder moderador. Gente, esse poder moderador era de uso exclusivo do imperador. E na prática, ele ficaria acima de todos os outros poderes, de todas as outras instituições. Na prática, era um megapoder criado para uso exclusivo e único do imperador. Por isso que a charge, né? Eu estou acima dela. Né? Na prática era isso. Certo? Daniel perguntou aqui. O presidente na Constituição atual também tem poder limitado? Tem sim. Né? Tem o presidente. Porque assim, a Constituição são os entes federados. Né? Tipo assim, o governador tem atribuições que é só do governador para o estado dele. Tem atribuições que é do prefeito para a cidade dele. E tem atribuições que é do presidente. O que são atribuições do presidente está também escrito na Constituição. Né? A parte chamada de direito constitucional. Está lá. Beleza? E aí, esses poderes. Tem coisa que o presidente não pode fazer, por exemplo. Né? O presidente não pode criar uma lei. Quem faz isso é o poder legislativo. O presidente não pode chegar e dizer assim, prefeito, olha, as escolas municipais vão ser assim agora. Não pode, porque a esfera federal que o presidente controla, o Ministério da Educação, ele é responsável pela educação federal. Né? E a educação municipal, que é da creche até o ensino fundamental, é de atribuição das prefeituras. Percebe? Então, existe uma hierarquia, existe uma organização dentro da República, dentro da nossa atual Constituição. Certo? Cabe a quem ocupa esses lugares, seja de vereador, presidente da República, saber qual a sua função e exercê-la, né? Ela. E não querer ser o Deus, né? O bam das tabocas. Alexandre perguntou assim, o senhor poderia falar um pouco sobre o ato adicional? Vou falar sim, quando a gente falar de período regencial. O ato adicional à Constituição. Foi 10 anos depois da Constituição, 1834. A gente fala dele na próxima aula. O poder moderador, a Laís colocou aqui, o poder moderador me lembra algumas atitudes e falas do atual presidente. A mim também, Laís, né? Porque, às vezes, né, gente, não só o atual presidente, mas tem muitos políticos que não entendem o lugar que eles ocupam. Né? Então, acaba que acaba sendo mal político, né? Porque, assim, se eu entro dentro do Estado, eu faço parte do Estado brasileiro como servidor público. Então, a minha função, existe atribuições para a minha função. Eu não posso chegar na universidade e dizer, opa, eu sou professor agora e eu quero isso aqui assim, aquilo ali, aquilo outro. Eu não posso fazer isso. Eu sou um servidor público, mas eu tenho limites. E os limites é a lei que dá ao meu cargo. Para o presidente da República é a mesma coisa. E ainda mais, né? Ele é temporário. Ele, depois de 4 anos, se ele não ganhar a eleição, ele vai embora. Né? O cargo eletivo, que chama. E todo cargo eletivo, que é o político que é eleito, né? Ele tem as suas atribuições. Tem seus limites. Tá? E isso é república. Né? Isso é uma república. São as instituições e as pessoas ocupam o seu lugar nessas instituições. Tá, gente? Então, quando se fala assim, né? Essa pessoa é muito republicana. Ela faz a coisa como a lei manda. Massa? Imagina só. Tá o processo seletivo do CODAI. Bem republicano. Você se inscreve, manda a sua ficha 18, né? E ali, a partir de análise das notas, as maiores entram. As menores vão ficando lá para trás.
Aí imagina, eu estou participando dessa comissão, está fazendo o processo seletivo. Chega a mãe, professor, dê um jeitinho para mim aí, professor. Bota meu filho. Se eu disser assim, ó, não, isso aqui segue uma ordem republicana. É a lei que manda. Então, a gente vai seguir a lei. Né? Nada de jeitinho. Então, o jeitinho brasileiro, ele é anti-republicano, gente. Porque ele contraria as instituições republicanas. Ele contraria as leis. Alexandre disse que vai pro dentista. Né? O jeitinho, né, Alice? E o Brasil, a gente sabe, né, gente? Tem muito jeitinho. Cabe a gente, pessoas educadas, conscientes do papel que a gente ocupa. O cidadão, ele pode ser republicano. É não furar fila, é não subornar guarda de trânsito quando parado. É fazer a coisa como ela deve ser feita, como se estabelecida na lei. Ser republicano é isso. Né? E é bom ser republicano, né? A res pública, a coisa pública, ela merece seu respeito. Se chama peixada, né? O jeitinho é. Barato gosta desse famoso dar um jeitinho. Não, rapaz, Barato é um cara gente boa. Né? Vamos lá. Então, gente, olha, se liga. Então, ó, esse formato aqui, onde estava concentrado o poder moderador, que dava amplos poderes e tirava, de uma certa forma, autonomia de muitas elites locais, ele causou descontentamento. Se liga para mim. Olha para mim. 1824, no mesmo ano da Constituição, o Brasil independente já tem 1824. Você tem a Confederação do Equador. Gente, Confederação do Equador foi um movimento de revolta de algumas províncias do Nordeste. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Tá? Então, esses países, ó, esses estados, né, que na época era chamado de províncias, eles se reuniram dizendo assim, não, vamos criar um país aqui, vamos criar uma república. O Nordeste vai ser uma república independente. E acabou sendo uma reedição de 1817, da Revolução Pernambucana de 1817. Então, gente, qual o objetivo? Implementar uma república nesses estados do Nordeste, separar do Brasil. Então, é um movimento separatista e anti-monarquista. Imagina só se der certo, hein? Meu Deus do céu, a gente seria um país, né? Assim, olha que delícia, né? Então, qual seria o prato típico desse país? Cuscuz. Né? Por conta da outorgadia. Essa palavra, viu? Olha, Daniel, eu entendi o que você quer dizer, né? Mas aí essa palavra, vamos melhorar essa palavra. Por conta da Constituição outorgada, autoritária. Beleza? Mas o raciocínio seu foi certo. Né? Eu só não sei se essa palavra ela existe ou é um neologismo. Se for, registre em cartório que você acabou de criar uma palavra. Né? Mas o raciocínio está certo, é o que importa. Tá? Então, gente, essa tentativa dessas províncias que estavam descontentes com o poder central, com a outorgadia, vamos dizer, com que Daniel acabou de falar para a gente, né? Com aquela constituição outorgada, autoritária, ela acontece, tem batalhas, tem lutas mesmo. Em Recife, na cidade de Recife, vão ser tomadas pelos rebeldes, né? Muita gente, muito escravo vai se aproveitar e, ó, meter o pé. Muita população negra vai dizer assim, ó, imagina, vamos lutar, pô. Se isso aqui se tornar um país independente, a gente tem a possibilidade de acabar com a escravidão. Sentiu? Então, ó, teve participação negra, teve participação escrava dentro dessa rebelião aqui da Confederação do Equador, que queria transformar um país independente. Muito parecido com o que era os Estados Unidos da América. Só que o governo imperial, ele sufoca, eles vão lá e pune os líderes. Está aqui, né, a imagem de Frei Caneca, um dos líderes pernambucano e tal, que foi condenado à morte. Beleza? E aí, a Confederação do Equador, ela aparece como um símbolo de resistência frente a essa centralização de poder de Dom Pedro I. Beleza?
Mas aí que não vai para frente, né? Outro movimento contestatório, Daniel botou aqui, é outorgada mesmo. Foi mal, professor, deu uma aprimorada. Foi aprimorada e ficou massa, né? Mas vamos, melhorou, ficou melhor assim. Pernambuco se destaca, é verdade, né? Pernambuco se destaca, né? Assim como um espaço de resistência, de lutas bem importantes, né? Em vários momentos da história. Tá? Talvez o maior é a Revolução Pernambucana, né? De 1817, que transformou Pernambuco em uma república independente. Por alguns dias, mas transformou. Tá? Então, Confederação do Equador, né? Esse movimento que uniu grande parte do Nordeste contra o Império, não deu certo. Não foi para frente. Não se criou uma república nordestina. Droga, né? A gente ia ter, talvez, né, o nordestinês. Olha só, né? Oxe, meninos, tá doido, é? Esse povo do Sul, esse povo daí do Sudeste, né? Enfim, né? Esses regionalismos, que é bem forte na nossa região, né? Nordeste. E quem deram ter o Nordeste independente, né? E aí eu tô falando uma opinião, né, gente? Isso aqui, né? Mas isso aí... Vocês sabiam que, de acordo com a Constituição, que está em vigor hoje, imagina só, 1988, eu disse a vocês, né, que é a Constituição que está em vigor. Se a gente junta, vamos juntar, galera, eu e vocês aqui, vamos fazer uma revolução, vamos transformar Pernambuco independente. Aí a gente é criminoso e o exército entra em cena e ó, prende todo mundo. Porque... Segundo a Constituição de 88, o Brasil é a união indissolúvel dos estados, né? E não pode se dissolver. Então, todo aquele estado que vier com esse papo de separar do Brasil, ele está cometendo um crime, né? De lesa pátria. Né? Tá na Constituição, né? Vamos lá. Fica só nas ideias, né? Só no pensamento. Olha só, diferentemente dos estados do Nordeste, a província cisplatina, ela consegue a independência. Mas, professor, é isso, província cisplatina. Gente, em 1817, Dom João VI anexou o que seria o Uruguai ao Brasil. Então, de 1817 a 1828, você tem, né, o que é hoje o Uruguai pertenceu ao Brasil com o nome de província cisplatina. Em 1828, também descontente com esse movimento todo assim do imperador, com esses ambos poderes, o poder moderador para o imperador, com o apoio de Buenos Aires, você tem a criação, a luta, né? Teve uma batalha também, certo? E aí resultou na independência, na criação do Uruguai. O Uruguai já foi parte do Brasil durante esses anos aqui, ó, de 1817 a 28, né? Nesses quantos anos? Faz as contas aí, barato. Eu sou de humanas, né? Tem alguém de exatas aí? 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ai, faz depois aí a conta. Deu um nó. Então, durante esse período, você tem o Uruguai, o que hoje é o Uruguai, fazendo parte do Brasil. E aí, em 1828, o Brasil perde o Uruguai, né? E o Uruguai se torna um país independente. República Oriental do Uruguai. 11 anos, Daniel, muito obrigado. Durante 11 anos, o que é o Uruguai fazia parte do Brasil. Então, muita história assim. Vamos lá. Ó, se liga, vamos embora, né? Então percebam, gente. Ó, Confederação do Equador, movimento separatista contra o Império. A crise nessa província cisplatina que resultou na independência do Uruguai. Também resultado da crise do Império também. Não estava muito contente com o Império, não. E guerra é custo, né? É caro. Então, assim, a cara guerra cisplatina, a inflação, o apoio político do imperador estava muito baixo, muito pouco, e ele abdicou o trono. Né? Assim, se explica essa... O que é abdicar? É deixar, entregar. Dizer assim, não sou mais imperador do Brasil.
E se explica isso por dois fatores, né? Tanto essa popularidade dele estava muito baixa e estava passando por uma crise, o primeiro reinado, tanto que, e também lá em Portugal, o pai dele, Dom João VI, morreu. Então, o imperador do Brasil, ele abdicou o trono em favor do seu filho e foi para Portugal ser rei de Portugal. Se liga. Só que o filho, Pedrinho, o filho de Pedro, ele tinha 5 anos. 5 aninhos só, Pedrinho. Não pode um menino de 5 anos ser imperador de um país, né, gente? Não rola, né? Convenhamos. Então, o que acontece? Também estava escrito na Constituição, se tivesse algum impedimento do príncipe herdeiro assumir, ia se formar uma junta de regentes e governar até o príncipe herdeiro estar apto. E o príncipe herdeiro, ele tinha 5 anos. Então, na Constituição tinha lá que é a partir da maioridade, tá, do príncipe herdeiro. E aí a gente entra no período de regente, no período regencial. O período que o Brasil vai estar governado por regentes. Por isso que regencial, tá? Período regencial. Aí Alice botou ali, mas ele assumiu com 14 anos, né? 15 anos incompletos. Pois é, a gente vai ver que isso foi dado, né, o nome do golpe da maioridade. Adiantaram a coroação do imperador. Porque como a gente vai ver, o período regencial, ele foi um período muito instável da história do Brasil. O Brasil quase que se dividia. Foi um período que quase que o Brasil se dividiu. Por isso que a gente fala que o Brasil se consolidou enquanto nação no Segundo Império, no Segundo Reinado. Porque o primeiro foi muito conturbado, né? Muito conflituoso. Aí o imperador sai, aí entra o período regencial. Aí esse período regencial foi muito instável politicamente, quase que que o Brasil se divide, a gente vai estudar isso, né? As revoltas regenciais. E aí o Segundo Império vem para dar unidade ao Brasil, para consolidar o Brasil enquanto Estado-nação. E teve uma questão dessa no SSA, não foi? Dizendo que o Brasil se consolidou no Segundo Reinado e tal, e tal. Infelizmente a pandemia não deixou que a gente terminasse. Enfim. Vamos lá. Então, deixa eu ler aqui o chat que a Alice botou aqui, né? A Alice botou assim... Por 9 anos, a Laís. Faz as contas de 9 anos, né? Ele me mostrar na escola com 5 anos já tendo essa moral toda. Pois é, né? Ele foi um menino, foi criado para ser imperador, gente. Imagina, né? A vida dessa criança. Ele passou um tempão. Professor, eu tive essa aula quando eu estava no 5º ano. Meu Deus, ela lembra ainda, né? Boa memória, Ana Alice. Avançada ela, bem avançada. Ocorreram várias revoltas civis. Isso, várias revoltas durante o período regencial. Beleza? Então, esse período regencial, que é o período que a gente vai estudar na próxima aula, é o período que o Brasil é governado por regentes. E nesse Brasil governado por regentes, a gente dá o nome de período regencial, que a gente vai estudar na próxima aula.